JB, como prometi quarta-feira passada, hoje estou olhos nos olhos para a segunda parte da entrevista com a médica cardiologista que nos falou sobre cuidados paliativos, ou seja, tratar de pessoas com doença física curável ou não que ameace a vida. Ela nos explicou que essa especialidade abrange também o emocional, o social e o espiritual. E hoje está comigo para nos esclarecer sobre essas três partes. Falo de Flávia Lotto. Querida, vamos continuar? Vamos. Que bom que você pôde ficar, Flávia. Fiquei muito feliz, Clara. Obrigada pelo convite mesmo. Que bom, obrigada eu. E vamos tratar dos problemas emocionais, porque hoje o que mais nós ouvimos falar o que é? Depressão, estresse, síndrome do pânico, ansiedade. A falta de qualidade de vida dos dias atuais, que estão realmente muito lotados de coisas e aborrecimentos até então, ainda bem que já meio passageiros, tem a ver com tudo isso? E até que ponto? Eu acho que sim, né, Clara? A gente está numa fase realmente difícil, né? As pessoas tiveram muita quebra de expectativa, né? E quando a gente fala do paliativo, por exemplo, é uma quebra de expectativa futura quando você faz o diagnóstico de uma doença grave, né? Você não sabe como vai seguir a sua vida, né? E hoje, né, eu acredito, de uma maneira geral, estamos sofrendo muitas quebras de expectativa e muitas perdas, né? Isso está gerando uma alteração emocional. A gente percebe isso no nosso dia a dia, no consultório, nítido, né? Claro, os problemas emocionais já estavam enraizados entre nós já há algum tempo. Pelo estilo de vida atribulado que vamos levando, a correria do dia a dia. Mas hoje a gente percebe isso muito mais aflorado, né? Perdemos muitas pessoas, né? Muitos amigos, parentes na questão da pandemia. Pessoas perderam emprego, perderam negócios. E isso gera uma quebra de expectativa, onde você estava com a sua rotina programada. Isso gera uma crise de ansiedade enorme, né? E aí porque existem agora os cuidados paliativos já para também trazer o equilíbrio nisso, a saúde, a qualidade de vida, isso, né? Quando a gente pensa no cuidados paliativos para uma doença, para um paciente que acabou de receber um diagnóstico de uma doença que vai ameaçar a vida dele, que ameaça a vida dele, existe uma quebra de expectativa futura muito grande. Então, eu tinha planejado uma viagem, eu tinha planejado um casamento, eu tinha planejado ver os meus netos e, de repente, um diagnóstico que eu não sei se eu vou conseguir fazer tudo isso. Isso gera um luto enorme no ser humano que está recebendo o diagnóstico e da família. E, no caso, os cuidados paliativos, na esfera psicológica, vem para dar o acolhimento, para ajudar a superar, transicionar por isso, reconstruir isso da melhor forma possível com menos sofrimento. Eu achei muito interessante, eu soube que clientes, você como cardiologista, que clientes que tinham dores no peito, mal-estares no peito, procuravam você, que pareciam que tinham problemas do coração, né? E na verdade, você percebeu que eram problemas emocionais. Como foi isso, Flávia? Isso hoje está acontecendo muito, né? É incrível como isso aumentou. Já, como eu falei, antes já tínhamos muito isso, mas parece que agora mais. Acontece que os sintomas de crise de ansiedade, crise do pânico, eles são muito parecidos com sintomas cardíacos. Uma arritmia cardíaca, um infarte, ou seja, um sofrimento cardíaco, né? E muitas vezes isso vem em crises. E a pessoa, ela se desespera, ela acha realmente que está infartando. E vão para o pronto-socorro várias vezes. E várias vezes o médico emergencista faz um eletro, faz os exames todos, descarta uma doença cardíaca e fala, você não tem nada. Incrível. E aquilo gera mais desespero, porque ela vai muitas vezes ao pronto-socorro, muitas vezes o médico descarta, você não tem nada, pode ir para casa. Mas tem
tem muita coisa, tem uma alteração emocional grande, que não está sendo ali, no caso, tratada. Então, é preciso procurar primeiro realmente descartar uma doença cardíaca que pode matar o paciente, física, faz sim. os exames, mas não quer dizer que você não tem nada. Você tem alguma coisa a ser tratada, e né? De repente, e é importante. Até bem séria, mas que a coisa fica... Bem séria, o emocional é muito sério. Né? Ele está em conjunto, né? Agora, porque eu pergunto a você, a nossa saúde manda sinais para nós? Eu acredito. De que não está bem, por exemplo? Olha, eu acho que, no geral, né? Sinais físicos, a gente tem que estar atento, obviamente. Muitas coisas a gente tem passageiro. Não necessariamente alguma coisa. Você pode ter um episódio de tosse, um episódio de vômito, uma febre, e aquilo ser passageiro, né? Os médicos falam das 72 horas, né? Se não passa e aquilo começa a se arrastar, persistir... Constância. Exato. Então, deve-se procurar ajuda e ver o que está acontecendo, né? Muitas vezes é uma coisa passageira, e quando você chega no médico, realmente não tem nada físico naquele momento. Mas o emocional também dá sinais, né? De que as coisas não vão bem. Você pode sentir um desânimo, você não tem mais vontade de fazer coisas que você fazia, coisas para você está se afastando, não está se dedicando ao autocuidado, você está se afastando disso, já é algum sinal, talvez uma depressão, o que esteja acontecendo com você, fique de olho. Por quê? Busque uma ajuda, porque aquilo também tem tratamento, e aquilo tem que ser acolhido de uma forma também séria com relação a isso. Então, fique atento às suas rotinas, né? A rotina, por exemplo, hábito intestinal. Então, você está acostumado a ir ao banheiro naquela rotina há anos. De repente, aquilo muda. É um sinal importante. Nossa Senhora, o nosso corpo nossa mente, nosso corpo são computadores, assim, dos mais difíceis de serem entendidos ou estudados, né? Mas é bom nós sabermos. Falar uma coisa para você. Porque eu vejo, assim, hoje, muito difícil estabelecer um sentimento, assim, de equilíbrio. Por exemplo, quanto menos uma pessoa faz, menos ela quer fazer. A pessoa tem preguiça, se torna mais preguiçosa. Quanto mais dorme, quer dormir. E assim, a pessoa não evolui, não cresce em nenhuma das esferas, digamos assim, né? Agora, e se por outro lado nós fazemos muito, como a maioria hoje está fazendo, nós também chegamos a um desequilíbrio emocional. Como é que a gente pode considerar essas duas situações? Eu acho que o autoconhecimento, Clara, isso é uma opinião minha, eu acho que é o mais importante, né? O autoconhecimento. Então, até onde aquilo que eu faço é bom para mim e me prejudica? Até onde estou fazendo por mim ou por alguém? Tudo isso tem que estar equilibrado. E eu acho que isso faz parte do autoconhecimento. Então, por exemplo, eu posso pegar um empresário que trabalha loucamente 12 horas e é muito feliz. Sim. E não se sente sobrecarregado. Eu posso pegar um funcionário que trabalha 6 horas por dia e chega exausto em casa. Qual que é a diferença desses dois? Muito provavelmente um faz o que gosta e o outro não. Então, o autoconhecimento de se nutrir de coisas que você gosta e não coisas que falaram para você fazer, né? Coisas que colocaram para você. Por exemplo, uma profissão médica. Pais que desejam que os filhos sejam médicos, porque ele é médico. Ali você já está imputando numa pessoa, talvez, uma depressão futura. Ele não gosta daquilo. Você tem que dar a oportunidade de ele saber o que ele gosta. Né? Então, eu acho que tudo na vida é o autoconhecimento e encontrar o seu ponto de equilíbrio. Perfeito. Eu quero agora abordar com você as esferas social e espiritual, que também fazem parte desses tratamentos, além do emocional que já falamos e do físico. Perfeito. Me exemplifica, por favor. Clara, a esfera social e espiritual sofre muito também, junto, né, com as demais, no diagnóstico de uma doença grave, Sim. né?
o social envolve a família, né? Muitas vezes aquele paciente é um paciente que trabalha, que sustenta a família, né? Muitas vezes a família, em geral, não está preparada para aquele evento. E aquele evento, ele chega sem hora, né? Sem aviso. Verdade. Né? Então, existe um preparo, né? Um auxílio, né? Para a família e para o paciente se organizar com algumas coisas. Não necessariamente um paciente que vai ter um desfecho de morte, por exemplo, mas às vezes ele vai ficar vários meses em tratamento, ele vai sofrer uma cirurgia e não vai poder ir para o trabalho, ou ele não vai poder assessorar a família dele. Então, existe esse acolhimento também. E na parte espiritual, é o trabalho de resgate dos valores daquele paciente, que é muito importante, né, para nós, quando entramos num diagnóstico de doença grave. Esse sofrimento é muito grande, é questionamento, né, existencial. Por que isso está acontecendo comigo? Eu mereço isso? O que eu fiz? Né? Então, a culpa. Então, existe um trabalho em torno disso para ter um resgate da parte existencial daquele ser humano. Não é religião, no caso, mas a religião pode estar inserida, sim, no contexto espiritual daquele paciente. Cada um com a sua. Dentro dos valores dele, cada um com a sua, ou não. O paciente que não tem, por exemplo, tem, vamos dizer, as pets terapias, né, com animais, o gato, o cachorro, aquilo é sagrado. O que é sagrado para aquele paciente? Então, vamos resgatar e vamos aproximar, né, porque numa doença existe esse rompe, né, o paciente com os animais que ele tem, que é sagrado. O perdão, o auto-perdão, o perdão de pessoas que às vezes a pessoa está distante há anos e ali no resgate dela existencial, ela quer conversar com aquela pessoa. Então, isso tudo é trabalhado para que exista conforto para aquela pessoa nesse sentido. Aquela pessoa, eu imagino. Agora, eu quero dizer para você, existe a possibilidade ou já algum estudo para a inclusão dos cuidados paliativos no curso de medicina, de tão amplo, de tão eficaz? Já existe? Exato. Olha, Clara, ainda não está realmente na grade. Algumas faculdades já apresentam para os alunos, né? As residências também, a especialização de cuidados paliativos, mas isso ainda tramita aí por alguns processos já em andamento, graças a Deus, mas realmente se faz muito necessário, tanto para a população em geral, para os profissionais de saúde. Alguns ainda não entendem exatamente o que quer dizer isso. Sim. Se Deus quiser, logo estaremos na grade, sim, curricular. Assim seja, viu, Flávia? Muito obrigada, querida. Nós chegamos ao final do nosso tempo. Eu que agradeço. Mas você vai voltar aqui para outros assuntos, tá, querida? Obrigada. Sucesso para você. Para você também, Clara. Tá, obrigada. Obrigada, querida. JB, eu acabo de conversar com esta médica cardiologista, especialista em cuidados paliativos e que nos deu aqui verdadeira aula sobre coisas emocionais, sociais, que envolvem o ser humano de uma tal maneira que, com os cuidados paliativos, todos melhoram e será assim cada vez mais. Falo de Flávia Lotto. Para você e para todos que ficaram conosco até agora, um beijo e até o próximo programa.